sobre Davi. E eu creio que o recorte principal da vida de Davi, que tem mais publicidade, inclusive entre as crianças, é o episódio em que ele está diante do gigante Golias. Até quem não conhece a Bíblia assim de maneira rasa até já ouviu falar sobre essa história, Davi diante de Golias. Então vamos falar um pouquinho sobre Davi. 1 Samuel 17, verso 12, diz assim: E Davi era filho de um homem efrateu. Efrateu porque ele era de uma região chamada Efrata, que depois recebeu o nome de Belém. De Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Então, o pai de Davi, quem era? Jessé. Que tinha 8 filhos. Jessé, pai de Davi, tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era o rei de Israel nesta época. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. Então, os 3 filhos, Jessé tinha 8 filhos. Jessé era pai de Davi. Os 3 filhos mais velhos dele foram para a guerra, foram guerrear com o rei Saul. Então, os 3 filhos pertenciam ao exército do rei Saul. Continuando. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra. Eliabe, portanto, era o filho primogênito do pai de Davi. Então, Eliabe era o irmão mais velho de Davi. E o segundo, Abinadab. E o terceiro, Samá. E Davi era o menor. Então, repitam comigo. Menor. Repitam comigo. Menor. Davi era o menor. Abinadab, Eliabe, Samá eram os 3 filhos, os iniciais. Eles faziam parte do exército. Eram homens fortes, certamente, robustos, valentes, grandes, altos. E Davi, ele era o menor. Quem foi que Deus usou? Para quem conhece a história? Davi. Davi foi usado pelo Senhor. Mas ele era o menor. Bem daqui a gente já entende que Deus, ele não gosta de usar as pessoas que já estão lá no topo. As pessoas que já estão lá em cima. As pessoas que já se sentem capacitadas. Deus usa aquele que se sente menor, aquele que se sente incapaz, aquele que às vezes se sente despercebido, aquele que se sente sem importância, aquele que a gente olha assim e diz: nossa, mas ele tinha tudo para ter uma vida completamente diferente do que ele está vivendo hoje. Ele tinha tudo, ela tinha tudo para ser uma outra coisa que ela está sendo hoje. Porque Deus usa aquelas pessoas que são consideradas como improváveis. Não, daquele ali, Davi, um pastor de ovelhas, o menor. Deus usou foi ele, não foi o irmão dele, o mais bonito, o mais alto, o mais valente, o mais forte. Ele usou aquele pequenininho. Por quê? Para provar que quem estava usando era ele. Para que o nome dele fosse glorificado através da vida daquela pessoa. E hoje você vai olhar fulano de tal, fulana de tal, e vai dizer assim: nossa, ele está hoje onde está. Ele se tornou essa pessoa por quê? Só mesmo Deus para fazer o que fez na vida dela. Só mesmo Deus para fazer o que fez na vida dela. Porque Deus, em tudo que Ele faz, Ele busca a glória para si. Então Deus nunca começa algo na vida de uma pessoa de forma grandiosa. Nunca é assim.
É sempre pequeno. Começa pequeno, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até cumprir o propósito dele. Então Deus não usa os grandes, Ele usa os pequenos. E aí Ele vai treinando, até colocar exatamente onde Ele quer. E aqui diz assim, continuando a leitura: e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi era o menor. Davi, ele era um pastor de ovelhas. Cuidava do pouco rebanho que o pai dele tinha. Era um rebanho pequeno. E os irmãos dele lá na guerra. E aí chega um momento em que o pai de Davi, Jessé, chega para ele e fala assim: ó Davi, pega esse mantimento bem aqui e leva para os teus irmãos que estão lá na guerra. Porque nem mesmo o pai conseguia ver em Davi alguém que poderia servir ali na guerra. Então você vai lá, você vai levar alimento, vai levar pão, vai levar queijo para eles que estão lá na guerra. O pai usou Davi como um office boy, como alguém que entrega Uber Eats, né? Comida, alimento. Usou sim, porque ele não via em Davi alguma outra utilidade diferente daquela. E é importante que nós atentemos para um detalhe extremamente valoroso para despertar o nosso entendimento. Que detalhe é esse? Satanás, uma das estratégias que ele tem, uma das maiores estratégias, é ele ferir ou prejudicar a paternidade do homem aqui na terra. Porque se ele fere a paternidade do homem, ele vai conseguir interferir no nosso relacionamento com Deus, com o nosso Pai. Então imagine uma pessoa que não teve um pai presente, uma pessoa que não teve o amor do seu pai, uma pessoa que foi abandonada pelo seu pai, que nunca teve o carinho do seu pai terreno. Ela consegue se relacionar bem com Deus, uma vez que ela não tem uma referência aqui na terra de pai? É bem mais difícil. Porque se eu não tive um pai que cuidou de mim, que me protegeu, para eu conseguir ter um relacionamento saudável e entender que eu tenho um pai lá no céu que cuida de mim, que protege, que se importa, é mais difícil. Por isso que a paternidade, ela é tão atacada por Satanás. Porque sabe que vai interferir no nosso relacionamento com o Pai Celeste. E vamos entender outra coisa importante. Quando nós lemos o Antigo Testamento, a gente observa lá que Deus, nós nos referimos a Deus, Deus era referenciado como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, como o Senhor dos Exércitos, como Jeová, assim que ele era referenciado no Antigo Testamento. Ele só passou a ser chamado de Pai só a partir do Novo Testamento, com Jesus. Quem foi que chamou, que reuniu todos esses títulos que Deus tinha em um único só? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu as 13 cartas, ele começa assim, olha, Deus, ele fala, Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir do apóstolo Paulo, que Deus passa a ter esse título aí de Pai. E nós somos então chamados de filhos. Aí observe o seguinte: se eu tenho a relação com meu pai aqui terreno fragilizada, atacada, isso vai interferir na minha forma de relacionar com Deus, a ponto de eu não entender, inclusive, os nãos que eu recebo dele. Porque Deus nos dá nãos.
Então, se eu não tenho uma referência de pai aqui, o não que Deus me dá, eu absorvo aquilo como algo ruim. Mas quando eu tenho essa experiência de ter o cuidado de um pai, eu vou perceber que um pai, ele não dá tudo que um filho pede. Pelo menos não é para ser assim. Porque se o pai der tudo que o filho está pedindo, ele vai acabar transformando aquele filho, aquela criança, em um problema, inclusive para a sociedade. Se eu for dar tudo que os meus filhos me pedem, por exemplo, chocolate, todos os dias, os dois, o mais velho e o pequenininho, quando João Davi chega para mim e pede: mamãe, me dá um chocolate, um Kit Kat. E Pedro Paulo, que não fala direito ainda: mamãe, ate, quer chocolate. Ele sabe onde tem chocolate, na geladeira. Ele vai lá, me olha, aponta para a geladeira: mamãe, ate. Todos os dias eles me pedem isso: chocolate e pirulito, chocolate e pirulito. Então, se eu der para ele todos os dias isso, eu vou acabar o quê? Adoecendo meus filhos. Então, um pai, ele não dá tudo que um filho quer. Pelo menos não é para ser assim. Um pai, ele dá o que o filho precisa para aquele momento. E assim Deus faz com a gente. Ele nos dá exatamente aquilo que nós precisamos para aquele momento, que vai cooperar para o propósito para o qual nós fomos criadas. Existe um propósito para a minha vida. Não é o mesmo propósito para a vida da Hilda. A doutora Fernanda foi criada para um propósito. Não é igual ao da Dona Maria. Cada um de nós tem um propósito. Por isso que quando nós caímos no erro, na armadilha de ficarmos nos comparando com a vida dos outros, nós com muita certeza iremos acabar nos frustrando, achando que a vida do outro é melhor, mas na verdade são propósitos diferentes. Fulano de tal está naquela posição porque existe um propósito diferente da minha vida. Quando eu faço uma análise hoje de onde eu estou, eu entendo que a minha vida não é igual de fulano de tal, porque o meu propósito é outro. Deus me fez para outra coisa. Eu já passei por situações de ficar entristecida, porque me comparava com fulano de tal, disse: puxa vida, tivemos as mesmas oportunidades, mas ela está em tal lugar, está fazendo isso, aquilo, eu estou aqui ainda, o que é isso? Mas o Senhor já falou comigo: o propósito para o qual eu te fiz é esse aqui, eu te quero para isso que você foi feito. Então não caiamos nessa armadilha de nos comparar com a vida dos outros. Entendamos que existe um propósito. Davi, ele era um pastor de ovelhas. Mas quando a gente lê lá o livro de Ezequiel 34, a gente vai entender que Davi, ele se tornou rei de Israel porque ele foi chamado para se tornar o pastor de Israel. Foi para isso que Deus chamou ele. Ele teve o título de rei, mas na verdade ele foi um pastor de Israel. Ele conduzia o povo de Israel, o rebanho que estava desgarrado, à presença do Senhor. Então, quando ele estava lá cuidando das ovelhinhas do papaizinho Jessé, ele estava sendo o quê? Treinado, capacitado para se tornar o grande pastor de Israel. Quando nós lemos a palavra do Senhor, a gente observa que Davi, ele nunca reclamou pelo fato de estar lá cuidando das ovelhinhas. Ele nunca reclamou. Os irmãos estavam na guerra. O pai não confiou a Davi essa função de ir para a guerra. Davi estava lá. E nós vamos ler aqui mais à frente, posso até adiantar, que fala que Davi, ele entrava e saía diante de Saul. Ele entrava e saía lá onde Saul reinava. Lá no castelo, onde estava o rei Saul. Ele entrava e saía. A primeira vez que ele entrou lá na presença do rei Saul, ele entrou para quê? Saul, ele estava sendo perturbado por um espírito maligno, colocado pelo próprio Deus. E aí Davi foi e ele conseguiu acalmar o rei Saul. Ele acalmava. E todas as vezes que Saul ele era oprimido, tocando a harpa, ele tocava
tocava harpa, que era a habilidade que ele tinha naquele momento. E aí, todas as vezes que Saul ele ficava atormentado, chama Davi. Davi vinha, entrava no palácio ali do rei Saul, tocava diante de um rei, estava diante de um rei, depois ele voltava para onde? Para cuidar das ovelhinhas. Davi sabia se adequar ao ambiente. Ele sabia entender a importância do ambiente onde ele estava. Uma hora ele estava diante do rei. E ele tocava sua harpa muito bem, fazia muito bem seu papel. Outra hora ele voltava para cuidar das suas ovelhinhas. E fazia muito bem. Tem pessoas que não conseguem se adequar ao ambiente. Quando elas estão lá no alto, estão num lugar bonito, por exemplo, estão em férias, nossa, estão curtindo e tal, aí de repente acaba aquele momento, aí volta para a sua realidade, ai que triste realidade, ai que horror. A pessoa não faz bem o seu papel, o seu trabalho, porque diz assim, mas eu estou num lugar tão, que não vai me levar a lugar nenhum. Então só quando eu estiver lá em cima, é que realmente eu vou mostrar que eu tenho condições, tenho habilidades. Ele entendia a fase. Nós precisamos entender a fase que nós vivemos dia após dia. O lugar onde hoje nós estamos, só estamos aqui porque lá atrás Deus nos capacitou, Deus nos treinou para estarmos aqui. E o que a gente vive hoje, Deus está nos treinando para onde Ele vai nos colocar. Então, Davi, ele vai levar aquele alimento para os seus irmãos lá no exército, que estavam ali. Então, ele fica sabendo de Golias. E o exército, todo o exército de Israel estava ali atormentado, com medo, porque estava diante de um gigante que tinha 3 metros. E Davi chega diante de Golias, olha, e diz assim, tem 3 metros. Mas eu já passei por uma situação onde eu enfrentei também alguém de 3 metros. E esse alguém nem era um ser humano. Porque quando nós lemos a Bíblia, a gente percebe que Davi, para defender as poucas ovelhas dos seus pais, do seu pai, ele enfrentava o quê? Leão e urso. Quando um urso ele se coloca de pé com as 2 patinhas para atacar uma presa, por exemplo, ele atinge 3 metros de altura. Davi já tinha experiência em tratar com alguém que tinha 3 metros de altura. Então, enquanto todo o exército estava ali atemorizado, porque caramba, aquele homem ali tem 3 metros. Ele estava ofendendo Deus, Mas entendam, aquele exército estava com as suas espadinhas que mais pareciam facas, diante da espada de Golias. E aquela altura assustava o exército, mas não assustou Davi. Davi já tinha passado por uma experiência como essa de enfrentar alguém também com 3 metros. O urso atinge essa altura de 3 metros. Então, aquilo que nós vivemos de dificuldade no nosso dia a dia, na verdade é uma preparação para algo que o Senhor vai nos colocar e que nós vamos pensar, eu já enfrentei algo lá atrás. Quando ninguém nem estava percebendo, nem me valorizando, eu já enfrentei aquilo. Eu já passei por isso. Então, as dificuldades que nós enfrentamos são preparação do Senhor para onde Ele vai nos colocar. E entendo, todo mundo estava com medo, mas ele não. Eu já enfrentei isso. Eu já enfrentei. Eu sei o que é isso. No mínimo, as dificuldades nos trazem experiência. No mínimo. Aí Davi olha aquele gigante, aí ele diz assim, a primeira fala de Davi não é dizer assim, quem é esse incircunciso que está afrontando o Deus de Israel? Não foi essa a primeira fala de Davi, ele falou isso depois. Mas primeiro ele perguntou assim, qual é a recompensa? Essa foi a primeira fala de Davi. Qual é a recompensa? Porque ninguém quer enfrentar ele. Quem enfrentar vai receber o quê? O que vai ganhar com isso? Quem enfrentar o gigante vai ganhar o quê? Aí fala, o rei vai dar a filha em casamento, vai dar riquezas. Peraí. A situação vai mudar.
Quando nós somos colocadas diante de gigantes, precisamos entender que haverá uma recompensa, ainda que não seja de imediato. Quando nós somos colocados diante de trabalhos que ninguém quer fazer, vai ter uma recompensa. Ninguém quer fazer. Se ninguém quer fazer, vai ter um preço mais caro. Ainda que esse valor, esse preço não seja recebido agora, mais da frente você vai colher a recompensa daquele gigante que você enfrentou. Então o gigante não é para a gente retroceder, não é para a gente se recolher, não é para a gente entrar em depressão e dizer, não dá para resolver. Davi, ele teve a visão. O que ele fez? Pegou uma pedra. Enquanto todo mundo estava olhando os gigantes e disse assim, olha, não dá, o gigante é grande demais. Davi olha o gigante e diz assim, o meu Deus é grande demais a ponto de eu não acertar ele só com uma pedrinha. Visão. Então vamos entender a fase que nós estamos vivendo. Se não é o lugar onde nós queremos estar, em definitivo, abramos a nossa mente para perceber. Nós estamos sendo treinadas, estamos sendo capacitadas. E isso é independente da idade. Não importa se a pessoa tem 60, 70, 80 anos. Nós estamos em constante treinamento para cumprir o propósito para o qual nós fomos criadas. Estamos diante de um gigante, tenha certeza, haverá alguma recompensa. Então não fujamos dos problemas. Porque enfrenta um gigante hoje, amanhã vai ter outro. Olha que coisa boa. Nunca vai acabar o gigante, nunca vai acabar o problema. Vai ter problema que, inclusive, vamos dizer assim, puxa, Senhor, eu estava naquele probleminha lá atrás, acho que era melhor ficar naquele, né? Superei aquele, já estou nesse que é mais difícil. Mas é treinamento. Mas se eu quero ir para um lugar tal, Deus, não vai para cá. Você vai para ali. Porque o que eu quero que você chegue é ali, lá no finalzinho. Então, não de Deus é cuidado, é proteção, que Ele está nos direcionando. Assim como o pai faz com o filho, Deus também faz conosco. Vamos entender o não de Deus, vamos entender a fase que nós estamos vivendo, crendo que na verdade é capacitação, é treinamento, para onde Deus vai nos colocar. E nos colocar significa cumprimento do propósito dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai de amor, obrigada por mais essa tarde na tua presença. Obrigada, Senhor, por abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, o nosso entendimento acerca da tua paternidade. Todos os nãos que o Senhor, enquanto Pai, nos dá, na verdade representam o teu cuidado, representam a tua proteção, representam o lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. E às vezes nós, como sim, poderíamos acabar nos desviando do teu propósito. E o teu propósito, ele é sempre melhor do que os nossos. Os teus planos, os teus pensamentos